Olá, hoje eu vou apresentar para vocês o Vato EX35 da marca Maidre. Esse equipamento é um equipamento que ventila neonatal, pediátrico e adulto, obeso também. Neonatais a partir de 300 gramas ele ventila. A máquina possui uma tela touchscreen de 10.4 polegadas, então todos os controles são feitos pela tela ou por esse encoder. Aqui eu tenho espaço para 2 vaporizadores. Para eu abastecer o vaporizador, basta eu desacoplar essa tampa e derramar direto aqui o halogenado, não precisa de nenhum adaptador. É aqui onde eu vejo a quantidade de halogenado que tem dentro do compartimento. Para eu drenar esse líquido daqui, a própria tampa tem uma fenda que entra aqui e eu consigo drenar ele aqui por baixo. Para eu abrir ele, é padrão de vaporizadores, eu aperto esse botão e giro, aqui ele me dá a concentração, tá? A máquina possui 3 gavetas. Aqui é a saída para a baraca, então quando eu giro ela para essa parte alaranjado, eu vou ter o fluxo de gases frescos aqui pela frente, né? Ou seja, está passando pelo vaporizador. Aqui é para ventilação. Botão liga e desliga. Aqui são manômetros que me mostram a pressão da rede de gases. Aqui eu tenho, por exemplo, a pressão nominal entre 3 e 6. O ideal é que ela fique em torno de 5, para eu poder não ter uma oscilação. Aqui a gente está alimentando ela só com o oxigênio, porque ela funciona só com um dos gases, porque está numa demonstração, mas, obviamente, no uso comum dela, ela vai estar alimentada com ar comprimido ou com óxido nitroso. Tem coluna dupla para todos os gases, então eu verifico eles quando eu giro por aqui. Tenho um fluxômetro auxiliar para poder fazer uma pré-oxigenação. Aqui eu tenho uma parte de visualização da bancada. Agora, quando a gente ligar a máquina, a gente vai ver uma visualização da iluminação apertando esse botão. O bloco respiratório, ele é totalmente autoclavável. Existe a opção de sensores de fluxo autoclaváveis, por padrão não são autoclaváveis. Aqui é a célula de O2. Aqui é a chave automático manual espontâneo. O canister de cal sodada, para a gente retirar ele, eu giro ele 1/4 de volta e ele sai. Eu abasteço ele até aqui com a cal sodada. Coloquei ele de volta, fecho. Aqui eu tenho um manômetro para visualização da pressão das vias aéreas quando eu estiver ventilando em balão. E aqui eu tenho uma visualização da graduação do volume corrente que está indo para esse paciente. Flush de O2 por aqui. A máquina tem uma autonomia de bateria de 90 minutos. Existe um opcional de uma segunda bateria para 150 minutos. Eu ligo a máquina por aqui. Ela faz o checklist de verificação funcional inicial, a gente aguarda. Nessa primeira fase não tem a intervenção do operador, ela faz o autoteste sozinha. Bivolt automático, então eu posso conectar em qualquer tomada. Aqui ela está progredindo a barra de status do teste, do autoteste, então percebam que após essa etapa, ela vai me mostrar se ela passou em todos os testes, ela verifica vários itens, né? O ventilador, as válvulas, os sensores, aqui ela passou em tudo. Eu clico em continuar para avançar. Nessa fase, ela me dá um checklist de verificação funcional para eu verificar se o vaporizador está cheio, se a cal sodada foi abastecida, uma série de recomendações que ela instrui aqui. Eu só clico em continuar e aí a gente já vai para a fase de teste do sistema. Então aqui tem um checklist que eu tenho que verificar para ela avançar no autoteste. Então ela está me pedindo aqui, ó, vede a peça Y, conforme mostrado na figura. É bom que tenha essas figuras para auxiliar. Então aqui eu estou montado o circuito, né? E ele está tampado, posso tampar com a mão, mas aqui tem um suporte para ele tampar. Uma coisa que é importante notar é que os circuitos, pacientes acima de 20 quilos a gente utiliza esse circuito de 22 milímetros e pacientes abaixo de 20 quilos a gente utiliza o circuito de 15 milímetros. Bom, está vedado aqui e eu vou continuar seguindo as instruções que ela está me dando, ó. Certifique-se de que as portas do tubo de amostragem estejam fechadas, então se eu estiver usando um capnógrafo, uma linha de amostra, ela tem que estar fechada lá no Y. Ajuste todos os fluxômetros para zero, ou seja, fechar aqui esses rotâmetros, né, fluxômetros.
Defina a chave automática manual para a posição automática, que é aqui o desenho do Foley. Pressione o fluxo de O2 até encher completamente o Foley. Então o Foley aqui está um pouco para baixo, às vezes ele está bem lá embaixo. Eu aperto e encosto ele lá em cima porque o teste é feito com ele completamente cheio. Clique em continuar para prosseguir com o teste. Continuo. Vai progredindo essa barra de status, eu aguardo, demora alguns segundos. Finalizada essa etapa do teste, vai mostrar ali a complacência do sistema e falar que o teste passou, ficou em verde ali. A segunda etapa do teste, a gente continua aqui e ela me dá instruções com relação à vedação ali para eu verificar se tem algum vazamento na bolsa. Então ela me instrui aqui, ó, ajuste a PL para 50, então vou deixar ela aqui na indicação de 50. Ajuste os fluxômetros para 0, na primeira etapa do teste eles já estavam fechados, né, zerados. Instale o balão manual, aqui está o balão manual, agora ele vai verificar se tem algum vazamento nele. Define a chave automática manual agora para a posição manual, que é balão. Pressione o fluxo de O2 até que a pressão das vias aéreas esteja entre 25 e 35. Eu vou verificar isso aqui por esse manômetro. Então tá lá, ó, selecione continuar para prosseguir. Então, vou apertar o flush, a bolsa está enchendo e eu vou deixar isso aqui entre 25 e 35, no caso 30, e vou clicar em continuar. Pronto, ela passou no teste mostrando que a bolsa não tem nenhum vazamento, ela me instrui a deixar aqui a APL em SP, que é totalmente aberto, e eu clico em continuar. Bom, ela vai sair nessa tela aqui, que é a tela de standby, e é aqui onde eu escolho a categoria de paciente. Antes disso, deixa eu só deixar a luminosidade aqui da tela mais clara. A tela vai ficar em standby. Aqui eu escolho a categoria de paciente que eu quero. Clicando ali em cima, eu escolho adulto, pediátrico e neonatal, sendo que todo paciente abaixo de 3 kg é um paciente neonatal. Pacientes entre 3 kg e 20 são pacientes pediátricos e todo paciente acima de 20 kg é um paciente adulto. Então, vou considerar que seja um paciente adulto mesmo. Para eu iniciar a ventilação, basta eu tirar da tela de standby, eu clico em qualquer parte da tela, clicando e confirmando aqui em sim. Ela vai para a tela de ventilação, eu passo agora a chave para ventilação, né, que é automático, e acoplo o paciente à máquina, que no caso aqui é um pulmão teste. Vou dar um fluxo de O2 aqui para o Foley subir. Pronto, a ventilação está acontecendo. Como é que está disposta a tela? Aqui eu tenho a mecânica gráfica, então eu tenho os gráficos aqui de pressão e fluxo, tá? E aqui eu tenho a mecânica numérica, então eu tenho os dados de pressão de pico, pressão platô, PIP, volume corrente exalado, volume minuto, frequência respiratória. Aqui é a leitura da fração inspirada de oxigênio. Todos os controles que eu preciso ajustar estão aqui embaixo, então eu quero, por exemplo, alterar o volume corrente. Eu clico nele, incremento ou decremento o valor por esse encoder e confirmo. A mesma coisa para todos os outros parâmetros, frequência respiratória, aumento e diminuo e confirmo, relação em Zs, tempo de pausa, eu posso instituir aqui um tempo de pausa, titulo uma PIP, por exemplo 5, e aqui é o P-limite, a pressão limitadora de vias aéreas. Quero mudar o modo ventilatório, aqui nesse sistema de abas eu posso ir direto para a mudança de modo ventilatório, então eu quero mudar para pressão controlada. Clico em pressão, confirmo no verde. Se eu não confirmar no verde, ela não avança para o próximo teste. Pronto, ou para o próximo modo ventilatório. Aqui ela mudou agora para pressão controlada. Todos os controles da pressão controlada estão aqui, então se eu quiser alterar, por exemplo, a pressão, eu ajusto e confirmo. A mesma coisa para todos os modos, todos os controles estão aqui embaixo, tá? Apesar de aparecer manual espontâneo aqui, não é aqui clicando nessa parte que ela passa para manual, tá, pessoal? É na bolsa mesmo, ó. Então eu giro aqui, coloco uma pressão de via aérea e vou ventilar pelo balão. Se vocês observarem, o pulmão teste está ventilando. Então, apesar de ter essa parte na tela touchscreen, é sempre pelo comando da chave mesmo. Voltei para a ventilação, ela assume a ventilação mecânica. Aqui é a saída de baraca, tá? Quando eu giro para cá, percebam que na tela aparece lá SAGC e aqui eu ajusto os fluxos que vão passar pelo vaporizador ou não, dependendo se ele estiver aberto, e eu tenho o fluxo de gases frescos saindo por aqui.
O monitoramento vai estar sempre sendo mostrado na tela. Voltando, ele volta para a ventilação. Aqui eu tenho alguns botões físicos que são o quê? Silenciar alarme. Aqui são os ajustes dos limiares máximo e mínimo de cada um dos alarmes. Então eu tenho o alarme de volume minuto, pressão de pico, volume corrente exalado, frequência respiratória. E para ajustar cada um deles eu clico, incremento ou decremento pelo encoder ou digitando nesse numérico abaixo. Essa máquina tem uma função muito interessante que é o limite automático de alarmes. Quando eu clico nele, de acordo com a mecânica atual, ele faz um ajuste do limiar superior e inferior para cada um dos parâmetros. Aqui em áudio, eu posso aumentar ou diminuir o volume do alarme, tá? Ou da navegação no sistema. Aqui eu tenho uma lista dos alarmes ativos, ele me mostra aqui uma lista que eu posso verificar, tá? Aqui, nessa segunda aba, é onde eu coloco os dados demográficos do paciente, nome, sobrenome, peso, sexo, idade, altura. É interessante eu colocar a idade do paciente se eu tiver com um módulo de agentes anestésicos. Por quê? Porque a partir da idade, ele vai me mostrar a CAM calculada ali. Então, a concentração alveolar mínima, ele calcula pela idade. O módulo de gases, eu coloco ele nessa lateral aqui. Então, eu coloco o módulo de gases ou de capnografia por aqui e ele vai estar com a linha de amostra proximal ali pelo Y, tá? Aqui em menu eu tenho algumas situações. Eu vou mostrar aqui depois como que faz a calibração da célula de O2. Eu tenho naquele teste de complacência, eu posso clicar nele para entrar. Em exibição, eu posso aumentar ou diminuir o brilho da tela, tá? Ou o volume do áudio. Em histórico, eu tenho o registro histórico das últimas 48 horas de tudo que aconteceu com o paciente. Então, aqui é porque a máquina acabou de ser ligada, ela não tem um registro histórico tão grande. Mas eu vou navegando para cima e para baixo, escolhendo ali o que eu quero assistir das últimas horas desse paciente. Eu tenho tanto essa visualização em forma de lista, né, tendências aqui tabulares, como de uma forma de gráfico. Então, eu consigo visualizar também as últimas 48 horas de tudo que aconteceu com o paciente de uma forma gráfica. E aqui eu tenho o registro dos últimos 500 eventos, sejam eles alarmes ou alarme técnico, ele vai sempre me mostrar. E o que é interessante é que quando eu clico nesse alarme, ele me mostra como é que estava a ventilação mecânica naquele momento. Pessoal, essa é a apresentação da máquina. É uma máquina que, apesar de possuir bastante recurso, a operação dela é bem simplificada. E caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato com algum de nossos especialistas.